É comum que uma região cresça, se desenvolva e busque sua autonomia política, busque se autogovernar. Aqui no Brasil, o resultado mais geral desse processo é que a localidade vire um município autônomo, com seu próprio prefeito, sua lei orgânica e tudo mais. Mas e o contrário? É possível que uma região perca autonomia, que ela perca a sua capacidade de se autogovernar e seja incorporada por outra maior? Isso não é tão comum assim não, mas tem casos assim aqui no Brasil. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer comigo 5 ex-municípios, 5 lugares que eram municípios e hoje foram incorporados por outros. O nosso primeiro caso aqui vai ser o de Campinas. Sim, Campinas deixou de ser município. É claro que eu não estou falando da Campinas de São Paulo, né? Campinas do interior de São Paulo, a Campinas que é a maior cidade do interior do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes. A Campinas que eu estou falando aqui é outra. Ela fica em Goiás e também atende para o setor Campinas. Eu estou falando do bairro de Campinas, que é um dos bairros que formam Goiânia, a capital de Goiás. Campinas é um bairro tradicional, é tão tradicional que ele existia até antes de Goiânia ser criada, e é isso que explica a sua extinção. Explicando melhor, Goiânia é uma cidade planejada. Goiânia foi construída para ser a capital de Goiás. Isso aconteceu lá na primeira metade do século passado. Antes da construção de Goiânia, a capital de Goiás era uma cidade chamada Goiás. Isso mesmo, é uma cidade que existe até hoje e também é mais conhecida como Goiás Velho. Mas então, quando foram construir Goiânia, optaram por um terreno em que lá estavam, entre outras coisas, a cidade de Campinas. E aí a ideia foi então de incorporar Campinas à nova capital. Campinas foi transformada em município em 1914 e foi incorporada por Goiânia em 1985. Vale dizer que até hoje, quase 90 anos depois da incorporação, Campinas ainda cultiva uma identidade própria, com muito orgulho. O bairro valoriza seu gentílico específico, que é campineiro. E um dos elementos desse orgulho de Campinas é o time, o Atlético Goianiense, que é um dos times principais do Brasil hoje em dia. O time está localizado no bairro de Campinas. O segundo exemplo vem do Ceará e é de uma localidade que tem um nome bem interessante, Feiticeiro. Feiticeiro hoje em dia é um distrito de Jaguaribe, que é um município que está localizado ao sul de Fortaleza, a uns 300 quilômetros da capital cearense. Feiticeiro está a 30 quilômetros da região central de Jaguaribe. A história de Feiticeiro como município autônomo é curta, é de menos de 3 anos. Feiticeiro foi desmembrado de Jaguaribe em 1963 e foi reincorporado à cidade pouco depois disso em 65. Hoje, Feiticeiro é um distrito de Jaguaribe e conta com cerca de 6 mil habitantes. A história de Feiticeiro não é uma exceção no Ceará. O estado teve nos anos 60 uma curiosa onda de emancipação de municípios e depois uma onda de desemancipação de municípios também, que voltaram a ser distritos de outras localidades. Eu aposto que deve ter muita gente curiosa com esse nome Feiticeiro, né? Com a origem desse nome. Eu já vou revelar essa origem para vocês. Antes, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, os que não são inscritos, e também dar um toque que nós temos um clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Também vou convidar vocês a acessar o site do Exclave, canalesclave.com.br. Vamos então explicar a origem do nome Feiticeiro. Esse nome existe por conta de um riacho que passa ali perto, que é o Riacho do Feiticeiro. E por que o riacho tem esse nome? Porque o riacho, nem nos períodos de seca brava, ele ficava seco, ele continuava ali com seu curso d'água. Além disso, ele mantinha em volta da água um lodo verde. Então ganhou uma fama de que havia um feitiço em torno daquele riacho. Feitiço, Feiticeiro, esse é o nome. A gente vai continuar no Nordeste para falar do terceiro caso de ex-município. Vamos sair do Ceará e ir até Pernambuco. O nosso terceiro ex-município se chama Praia da Conceição. E é um lugar que hoje em dia é uma praia até celebrada, é um lugar turístico do litoral de Pernambuco. Mais especificamente de uma vizinha de Recife, a cidade de Paulista. A Praia da Conceição foi uma localidade que se tornou município por muito pouco tempo, por menos de um ano. Ela virou município em 20 de dezembro de 1963 e deixou de ser município em 27 de agosto de 1964. Pô galera, nem pra deixar fazer um ano pra cantar parabéns. O nosso quarto caso é um caso do estado do Rio de Janeiro e é um caso que tem um desfecho interessante, é uma história muito boa, porque a história é a seguinte, é a história de uma cidade que nasceu, cresceu, ficou grande, importante, perdeu um distrito que virou município, aí esse distrito que virou município cresceu mais, depois incorporou a antiga cidade. É como se pai e filho trocassem de lugar, como se o filho virasse pai e o pai virasse filho. Aos nomes, eu estou falando de São João Marcos, que era um município e depois virou distrito de Rio Claro. E Rio Claro, então, que era o distrito, e hoje em dia é um município que incorpora São João Marcos. São João Marcos foi fundada no século XVIII,
mais precisamente em 1739. E ela teve um bom desenvolvimento nos seus primeiros anos, ou até mesmo décadas, por conta do ciclo do café. Mas depois ela sofreu dois grandes golpes. Primeiro, com a decadência do café, que afetou muito a sua economia. E o segundo e definitivo golpe foi quando o então presidente Getúlio Vargas resolveu fazer uma usina que inundou a localidade. E aí São João Marcos teve que ser largada mesmo, desativada, abandonada. O pessoal largar as casas e por aí vai. A conclusão desse processo deu em 1938, quando São João Marcos foi incorporada por Rio Claro. Desde então, São João Marcos nunca mais se recuperou para valer. A inundação definitiva não aconteceu e hoje em dia as ruínas da antiga São João Marcos estão disponíveis para visitação. Elas estão num parque que foi aberto à população em 2008. O nosso quinto caso é um que é relativamente mais conhecido, mais famoso, que eu posso ter muita gente que está aqui assistindo o vídeo esperando contar esse exemplo. É o caso de Santo Amaro, que era um município e hoje é um bairro da cidade de São Paulo. Santo Amaro hoje é um bairro importante, populoso, da zona sul de São Paulo, é região do aeroporto de Congonhas, do Autódromo de Interlagos, e é também em Santo Amaro onde está a estátua do Borba Gato, que fica famosa em tempos recentes. Santo Amaro foi um município autônomo por muito tempo, por mais de 100 anos, e se deu entre 1832 e 1935. O território do município de Santo Amaro correspondia a praticamente toda a região sul da atual estado de São Paulo. Vamos ver no mapa. Vocês veem aí que fazia divisa com vários outros lugares, como as atuais cidades de Itapecerica, São Bernardo e Itanhaém, que é uma cidade de praia. Aliás, a divisa entre São Paulo e Itanhaém é um lugar que existe até hoje, e tem ali suas curiosidades, suas histórias interessantes. Se vocês acharem que dá jogo, se vocês querem saber mais sobre isso, deixe um comentário que eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto. Santo Amaro deixou de ser município em 1935, e um dos motivos da extinção também remete à própria criação da cidade. Também tem a ver com o motivo da criação, que é o bom desempenho populacional. Santo Amaro sempre foi muito habitada, inclusive chegou a ter uma significativa, uma numerosa colônia de alemães, que até hoje deixa suas marcas por lá. E aí, em 1935, o Armando Salles de Oliveira, que era o interventor federal em São Paulo, um cargo mais ou menos equivalente ao atual governador, decidiu acabar com o município de Santo Amaro. Ele estava montando o planejamento da cidade de São Paulo, da capital, e pensou que seria melhor tratar Santo Amaro como um bairro da capital e não como um município autônomo. Com uma canetada, ele acabou com o município de Santo Amaro. Houve depois algumas tentativas de se recriar o município, de se emancipar Santo Amaro, mas sem sucesso. Vale dizer que o que aconteceu com Santo Amaro, essa coisa de acabar com o município numa canetada, não poderia ter sido feito hoje em dia. E é por esse motivo que essa questão de extinção de municípios é uma coisa que tende mesmo a ficar no passado. Nós não devemos ter exemplos mais recentes de extinção de municípios. Vamos ver no mapa do Brasil onde ficam todos esses ex-municípios que nós abordamos aqui. Como eu falei agora há pouco, a extinção de municípios de maneira simples é uma coisa que praticamente acabou no Brasil, que ficou mesmo no passado. A criação também, é importante colocar isso. Nós não tivemos no Brasil, nos últimos 8 anos, nenhum município sendo feito. Nenhum, zero município sendo feito. Com isso, a gente pode fechar a lista, fechar o número de quantos municípios temos no Brasil. Nós temos hoje 5.500 e... 5.500 e... Olha, a resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece, não. A pergunta é meio traiçoeira e tem uns caminhos para a gente entender. Quer compreender o que eu estou dizendo? Olha esse vídeo que dá aqui, só sobre isso. Valeu, até mais.